Paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a tua semana? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 15 em diante. Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Por todas as bênçãos, pela vida, pela saúde, pela alegria. E vamos ler juntos a palavra que fala da vida em comunidade. E diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Que mensagem linda, né? Que nos ensina como viver, como amar, como conversar, como falar, como ser gratos a Deus, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus nessa noite de quinta, que semana já quase acabando e até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigado, Paizinho querido, Pai amado. Queremos aqui juntamente na tua igreja, Pai, te agradecer e te louvar por todas as bênçãos, todas as maravilhas. Obrigado pelo teu amor, obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado por abençoar a nossa família. Nós queremos te agradecer antes de tudo, Pai, pois o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor nessa noite, Pai, como o Senhor tem falado, o Senhor venha falar mais uma vez ao coração de cada um de nós. Acreditamos que o Senhor tem nos instruído nesse ano que já está entrando na sua reta final. Que o Senhor tem nos transformado a uma pessoa melhor a cada dia. Que o Senhor tem falado ao coração da igreja. Eu creio que o Senhor ainda continuará falando, e essa noite não será diferente. Abençoe que nós possamos te adorar com todo o nosso louvor, com toda a nossa adoração nessa noite, pois o Senhor merece, Senhor, o melhor que há dentro de nós. Nós te louvamos, Pai, e queremos te agradecer. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus nessa noite com bastante alegria, Pai. Se acontecer um barulho perto de você, eu ando chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a louvar. Sinta a voz dos céus e derrame e tocar. E o anjo já vem com a resposta nas mãos. Vem, anjo voando neste lugar, o meio do povo em cima do altar, subir e descer em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus.
estar nesse lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que tem enchido este lugar com o seu amor, com a sua força, com o seu poder. Então que nessa noite nós possamos tomar posse, nós possamos navegar no oceano do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Navegue nessa noite no Espírito, navegue nas profundezas do Espírito Santo, que está aqui nessa noite e quer me tocar, e quer te tocar, e quer derramar virtude sobre nós. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos ver uma vez, eu adorarei. Eu adorarei
ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche a cada um de nós com o teu Espírito. Enche a cada um de nós com o teu poder, com a chama do teu amor, Pai. Que o Senhor possa encher a cada dia, que o Senhor possa abençoar essa palavra que será trazida, Senhor, ensinada para cada um de nós. Que ela venha enchendo de toda a sabedoria, de todo o seu poder a cada dia, a cada momento, pelo poder do nome de Jesus. Nós te adoramos para a tua glória, Pai. Amém e amém, Jesus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Estamos na casa do nosso Pai para juntos louvar o seu nome e ouvir da sua palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 37. Amém? Amém. Diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra.
Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, ela que é viva, que é santa, que é eficaz. Pai, nós vem falar conosco, venha nos ensinar mais uma vez, venha, Senhor, nos abençoar com a Tua palavra. Abre nossa mente para que possamos entender e aprender e aplicar ela em nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto vai falar dessa libertação desse menino, mas eu quero ler esse texto também em Marcos capítulo 9, versículo 14. Também vai narrar a transfiguração antes desse acontecimento. E Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte. E quando eles descem do monte, no versículo 14 de Marcos capítulo 9, vai dizer assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando a boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Esses dois textos, duas pessoas escreveram e cada um teve a sua visão. Mas é interessante, irmãos, que semana passada nós falávamos sobre a espiritualidade do monte. E a espiritualidade do monte é aquela que causou muita emoção e muita alegria nos discípulos, mas era uma espiritualidade sem entendimento. Eles não entenderam o que estava acontecendo, não reconheceram quem era Jesus, demoraram para entender o que estava acontecendo. E também tem a espiritualidade daqueles que estão no pé do monte. Então, nesse texto, nesses dois textos que a gente meditou semana passada e hoje vamos meditar, vai falar de três tipos de espiritualidade. A espiritualidade do monte, que é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, que sobe no monte, mas não ora. Sobe no monte, experimenta, vê o milagre acontecer, vê a manifestação de Deus, mas sai dali sem entender nada do que está acontecendo. A espiritualidade do monte, de Pedro, Tiago e João, é uma espiritualidade que não tem entendimento. E quem não tem entendimento e sobe no monte e não ora,
vai na igreja e não ora, vai na igreja e dorme, como aconteceu com eles naquele momento. Jesus está lá e Jesus ora, mas eles estão com sono. Jesus está lá e fala com o Pai, e experimentam algo extraordinário, e algo que os discípulos não tinham visto ainda Jesus ter. E Jesus experimentou porque ele foi no monte para orar. E os discípulos, a única coisa que eles conseguiram é ver. Irmãos, quando a gente tem uma espiritualidade sem entendimento, a gente só vai ver o milagre acontecer na vida do outro, a manifestação na vida do outro, as coisas acontecendo na vida do outro, mas a gente não experimenta. Por quê? Porque a nossa espiritualidade é sem entendimento, e quem não entende não desfruta. É preciso entender para você desfrutar, como eu falei semana passada do eunuco, que Filipe foi do lado da carroça dele e começou a pregar para ele, porque ele estava lendo Isaías 53 e ele não tinha entendido. Aí vem o Filipe e fala: você entende o que você lê? E ele falou: não, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele começa a explicar. E depois que ele explica, ele vê um rio e fala assim: está ali água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou: nada. E foi e batizou ele. Então, a gente precisa entender para desfrutar. E o entendimento, irmão, só vem com relacionamento verdadeiro com Deus. Então Jesus está no monte, e Pedro, Tiago e João estão com ele, mas eles não experimentam a espiritualidade que eles têm, não experimentam o melhor de Deus do monte, porque a espiritualidade do monte é uma espiritualidade sem entendimento. Aí tem a outra espiritualidade, que é os que ficam no pé do monte, os que estão no vale. A espiritualidade do vale é daqueles que também não foram orar, também não participaram do culto. E por que não orar e não participar do culto? Eles estão envolvidos em discussões. Estão discutindo com os escribas e fariseus no pé do monte. Outra coisa que acontece com quem sobe no monte ou fica no pé do monte, mas não ora, não tem poder de Deus. Então a espiritualidade dos outros 9 discípulos é a espiritualidade do vale. E está no vale, mas também não ora. E a outra espiritualidade que eu quero falar nesta noite é a espiritualidade de Jesus, que é de quem tem relacionamento com Deus, e porque tem relacionamento com Deus tem muito poder, tem unção, tem glória, tem autoridade, tem uma vida com Deus. Então desce do monte, quando do monte desce, resolve o problema, liberta endemoniados, ele faz milagre. Então, irmãos, nós precisamos buscar a espiritualidade do Cristo, a espiritualidade que sobe no monte. E uma coisa que a gente aprende, que quando eu olho para Jesus subindo no monte, e a gente está num lugar aqui que a gente denomina casa de Deus, não é verdade? Aqui é um lugar que a gente tem que ter temor, como Jacó acordou da oração, do sonho que ele teve com a escada que ligava o céu e a terra, e quando ele acordou, ele falou assim: quão temível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele tinha uma profunda reverência por aquela geografia, por aquele ambiente. E Jesus subia no monte e também não santificava a geografia, porque o próprio Jesus falou assim: a hora é chegada em que vocês não adorarão nem no monte, nem lá em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em... Mas aqui é o lugar que nós escolhemos para vir adorar comunitariamente. E a nosso relacionamento com esse ambiente, com esse lugar, diz muito sobre o nosso tipo de espiritualidade. Se nós estamos aqui e o sono nos acomete, não o sono da canseira, porque todos nós estamos cansados, hoje é quinta-feira, mas se nós estamos aqui e parece que aqui a gente não quer estar, e se nós estamos aqui e parece que aqui nunca vai acabar, e a gente não vê a hora de acabar para ir para casa, isso fala muito sobre nossa espiritualidade, sobre a nossa vida com Deus. Então, estar aqui e aproveitar aqui estando, diz muito sobre nós, sobre o que nós queremos de Deus e o que nós queremos com Deus. Porque Jesus está no monte ele fala com Deus, e no monte ele experimenta algo extraordinário da parte de Deus. O seu rosto fica resplandecente, as suas vestes ficam brancas e luminosas. E ele entra na nuvem de glória, e na nuvem de glória ele ouve a voz do Pai.
Irmãos, nós precisamos vir no monte e descer do monte seguindo a nuvem de glória. Glória a Deus. Aí, irmãos, os discípulos que não subiram no monte ficaram embaixo discutindo. Eles estavam discutindo por quê? Porque eles não tinham poder. Eles estavam discutindo porque a espiritualidade deles era uma espiritualidade, quem sabe, que da apologética, da defesa da fé, da defesa do evangelho, mas não tinha poder. Porque poder só vem através de relacionamento íntimo com Deus. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que esses 9 discípulos, assim como os 3 que estavam no monte, há pouco tempo atrás, nós estudamos aqui, há umas páginas para trás, que eles foram enviados por Jesus, e quando eles voltaram empolgados. E empolgados que eles estavam, eles falaram assim: nós vimos que os espíritos se submetiam a nós, e nós orávamos e as enfermidades eram curadas, e nós repreendíamos o espírito maligno e ele batia em retirada. Ué, mas espera aí, eles expulsaram o demônio nesses dias, e agora eles estão aqui no pé do monte, no vale, com a dificuldade, com um menino que está endemoniado. O que eu aprendo com isso? É que a espiritualidade nossa precisa ser alimentada. Nós precisamos viver uma vida que cresce a cada dia mais e que experimenta mais de Deus. E outra coisa, a glória de ontem não serve para hoje. É interessante nós pensarmos que a igreja precisa ter culto, precisa ter reunião, precisa cantar louvores, precisa ouvir a palavra, precisa de um momento de oração. Por quê? Porque o culto de domingo já não serve para hoje. A glória de sábado já não serve para hoje. A glória de 2 domingos atrás não serve. Então os discípulos experimentaram algo sobrenatural, impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Expulsaram demônios e os demônios bateram e retiraram. Passa-se alguns dias. Alguns dias depois, eles estão no pé do monte, estão no vale, a espiritualidade do vale, e ali eles oram, eles repreendem, eles expulsam, mas não acontece nada. E irmãos, às vezes a gente acaba se acomodando, a gente acaba parando. Você já parou para pensar que quanto tempo faz que você não faz um jejum para ter poder de Deus? Quanto tempo faz que você não ora buscando dons espirituais? Quanto tempo faz que você não pensa assim: eu quero ser usado por Deus, eu quero tocar na vida das pessoas e elas serem curadas, eu quero tocar na vida das pessoas e elas serem libertas? Porque, irmãos, às vezes os discípulos, os 3, estão no monte junto com Jesus. E é interessante a igreja vir para o monte, vir para a igreja, vir adorar a Deus, vir buscar a presença de Deus. Mas quando a gente sai daqui, a gente tem que saber que no pé do monte, no vale, tem gente precisando da palavra de quem sobe no monte, tem gente precisando do poder de quem sobe no monte, tem gente precisando da bênção de quem sobe no monte. E quem não sobe no monte, fica em casa ou fica no vale discutindo, e porque no vale está e só discute, não tem poder de Deus, também não pode fazer nada para essas pessoas. E nós, como igreja, nós precisamos ansiar o poder de Deus, buscar o poder de Deus, almejar o poder de Deus, porque no monte tem pessoas, no pé do monte tem pessoas endemoniadas, no vale tem pessoas endemoniadas, lá fora tem pessoas que precisam de uma palavra, lá fora tem pessoas que precisam da bênção de Deus, que você, se vir no monte e buscar, você vai ter para oferecer. Glória a Deus. Então a espiritualidade dos que sobem e dormem, não oram, volta sem poder, e não pode resolver o problema daqueles que estão no pé do monte. E a espiritualidade do que fica no pé do monte, no vale, também não ora, também não busca Deus. Às vezes tem até palavras, porque eles discutiam. Então pode ser que eles tinham argumento, mas argumento sem poder não liberta ninguém. Argumento sem poder de Deus não liberta ninguém. Você já parou para pensar que às vezes a gente ouve uma pessoa e ela fala muito bonito da palavra de Deus, mas você não consegue sentir algo da parte de Deus? Você não consegue receber algo da parte de Deus? É porque o argumento é bom, faz até sentido, mas se não vier carregado da unção de Deus, é só argumento. Então, quando os discípulos do pé do monte estão discutindo com os escribas e fariseus, é só uma discussão de conhecimento.
Mas o menino continua sofrendo. O pai do menino continua desesperado. E eles estão discutindo. Aí vem Jesus, que tem uma espiritualidade sadia. O pessoal do monte fala com o pai. Ele sobe no monte e experimenta o melhor de Deus. Ele sobe no monte e aproveita a oportunidade. Irmão, você já parou para pensar que a experiência que Jesus teve como homem, Jesus agora está ali vazio de ser Deus. E ele tem uma experiência com o santo. Ele tem uma experiência com o divino. Ele tem uma experiência marcante que faz o seu rosto resplandecer. Ele está diante de alguém que representa a lei, que é Moisés, e que esse representante experimentou isso, o seu rosto resplandecia ao ponto de ele pôr o véu para que as pessoas não se assustassem. Agora tem 3 discípulos ali no monte, e Jesus está com o rosto resplandecendo. E quando eles acordam assustados e vê aquilo. Jesus experimentou algo, por quê? Primeiro porque estava acordado. Dormindo a gente não aproveita nada. Não é verdade? Às vezes a gente até sonha, mas a gente aproveita pouca coisa. Mas Jesus está acordado. E porque acordado está, ele aproveita a oportunidade. Porque, irmãos, subir no monte dá trabalho. Vir para a casa de Deus dá trabalho. Mas quando você vem, então aproveita a oportunidade. Desfrute. A gente precisa jogar, às vezes, o nosso espírito crítico de ficar analisando tudo, e eu sou muito assim, mas a gente tem que aprender a aproveitar, a fechar os olhos. Aleluia. Nós quando viemos aqui, nós temos uma festa em que Deus nos serve com a sua palavra, Deus derrama do seu vinho para nós beber, e às vezes a gente fica esperando o final, o momento da oração, para que alguém toque na gente, e a gente sente cheio da presença, mas a gente está aqui para aproveitar e para desfrutar cada momento. E se você está sentindo que o seu copo está vazio, feche os olhos e fala: pode encher, Senhor. Eu quero beber mais. Eu quero aproveitar mais essa oportunidade. Então Jesus, irmãos, nos ensina que a gente precisa ir no monte, ir na casa de Deus e aproveitar o melhor de Deus. Aproveitar, ter experiência com Deus. Porque quando a gente desce, a gente vai encontrar com gente necessitada. Quando a gente desce, vai ter pais desesperados que clamam pela vida dos seus filhos. Quando a gente desce, vai ter filhos que precisam de libertação. Quando a gente desce, vai ter pessoas que precisam ser tocadas. Às vezes não só pelas mãos, mas por palavras. Às vezes não só por palavras, mas por uma bênção que você pode oferecer. Às vezes não só por uma bênção que você pode oferecer, mas por um abraço que você pode dar. Nós precisamos, em vindo na casa do Senhor, em subir no monte, sair daqui, pronto para oferecer algo para quem precisa. Porque quem sobe precisa descer carregando alguma coisa. Aí quem não sobe fica embaixo. E ficou embaixo discutindo. E quando Jesus chega, ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Pior do que discutir, irmãos, é discutir algo que você não consegue resolver. Olha que interessante que Jesus chega e a primeira pergunta que Jesus faz é: o que vocês estão discutindo? E eles falam: ninguém fala nada. Quem fala? O pai. O pai que está desesperado. E o pai desesperado vem e diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. Ele não disse que trouxe para os discípulos, ele falou: eu te trouxe o meu filho. Trouxe para Jesus, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Irmãos, uma coisa que é frustrante para alguém que serve a Deus é passar por um momento como esse. Você já parou para pensar que Jesus podia pensar assim: que vergonha, né? Eu tenho 9 discípulos aqui embaixo nesse monte, e eu subi no monte um pouquinho, quando eu volto, está essa confusão, e além de confusão, foi esse causado porque eles não conseguiram resolver o problema.
E Jesus dá uma bufada. Eu lembro que a Nathalie pregou aqui uma vez que Jesus faz aquela, a palavra que significa que ele fez tipo aquela bufo de um cavalo. Até quando? Até quando vou sofrerei? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando, geração incrédula e perversa? Uma geração incrédula, uma geração que fica no vale discutindo, ao invés de resolver o problema. Ao invés de buscar o poder de Deus, fica no vale discutindo, ao invés de descer, ou ajoelhar, ou se prostrar, porque hoje não é a geografia, mas é a forma como você oferece alguma coisa para Deus, ou a forma como você se quebranta diante de Deus, porque a Bíblia diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. E às vezes, irmãos, esses discípulos que estão lá no vale, o orgulho está no seu coração, e porque estão orgulhosos, porque eles são discípulos, porque agora eles já discutem com os escribas, os maiorais da lei está aqui, nós vamos discutir com eles, porque olha, nós já expulsamos demônios, nós já oramos e as pessoas foram curadas, e nós já fizemos, e nós já fizemos, e nós já fizemos. E a discussão continua e prolonga, porque de um lado está os discípulos que não têm poder, e do outro lado está os escribas que nem no poder acreditam. E o Pai continua sofrendo. Enquanto, irmãos, nós como igreja viver em discussão e não nos voltarmos para Deus, os pais e os filhos, as mães, as famílias vão continuar sofrendo. Enquanto a igreja não se voltar de coração para o Senhor, a gente vai sair do monte, a gente vai chegar no vale e não vai poder fazer nada por ninguém. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque pode ser que Jesus olhe para nós hoje e fale: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando? Até quando terei que suportá-los? Até quando terei que suportá-los? Irmão, que palavra dura Jesus falou. E falou para quem? Para todos. Falou para quem? Para os discípulos? Sim, falou para os discípulos. Falou para os escribas? Sim, falou para os escribas. Falou para os fariseus? Sim, falou para os fariseus. Falou para o pai? Sim, falou para o pai. Porque ali tinha um pai pedindo socorro, mas também no monte não subia. Tinha um pai pedindo socorro, mas seu filho está nessa situação desde criança. Eu vi um testemunho de um pastor que tinha uma mulher que tinha uma criança de 2 anos e fazia parte da igreja, essa mulher. E essa criança, do nada, quando ouvia um louvor, alguma coisa, se eu não me engano, ela estava passando na rua e alguém cantou um hino, e esse menino regalou o olho e enrijeceu no seu colo e começou a falar palavras de blasfêmias contra Jesus. Uma criança de 2 anos. E essa mãe pegou essa criança e foi no psicólogo, e foi no médico, e não sabia o que fazer. Até que um dia o pastor falou: traga essa criança aqui. E trouxe a criança. E quando o pastor começou a conversar com a mãe, quando falou de Jesus, essa criança arregalou os olhos, pulou do colo da mãe, começou a falar palavras de blasfêmias, e começou a... parecia uma cobra no chão. E o pastor foi lá, repreendeu o espírito maligno, repreendeu o demônio, e a criança foi liberta. Aí acabou, ele pediu para a mãe: conte-me a história dessa criança. Aí ela falou assim: essa criança é filha de um ex-marido meu, e ele fazia parte de uma religião que louvava demônios, e ele apresentou essa criança aos demônios e entregou ele para os demônios. Aí ele falou assim: a partir de hoje essa criança não vai mais ter isso. Essa criança está liberta para a glória de Jesus. E a mãe continuou na igreja, a criança nunca mais teve isso. Mas, irmãos, aqui está a história de um pai que tem um filho endemoniado, e que acontece isso desde sua infância. Por quais caminhos esse pai passou para ter uma criança nessa situação?
Então, quando Jesus fala com quem? Com os discípulos, com os fariseus, com o pai, com a criança, com o jovem, né, que já era um jovem. Então você imagina uma vida de sofrimento. Você imagina uma tristeza no coração desse pai, que o filho, irmãos, o demônio jogava às vezes no fogo, às vezes na água, às vezes no chão, ele se quebrava todo. Então o desespero do pai, aí traz diante da igreja, que é os discípulos, e a igreja não faz nada, não tem poder para isso, só tem discurso. É triste a gente pensar que a espiritualidade do vale só tem discurso, não tem poder. Só que Jesus chega para resolver o problema. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. O desespero de um pai, parecido com dessa mãe, que o filho no seu colo se endemoniava, falava palavras de blasfêmias contra Jesus. Você para pensar, irmãos. Você já imaginou você viver isso? A cultura judaica não tinha muito disso, de acreditar tanto em demônios, mas esse homem sabia que tinha alguma coisa de errado. O filho não falava, o filho se jogava no fogo, o filho ficava rígido e espumava pela boca. Tem alguma coisa errada, tem um espírito. Leva até Jesus, e Jesus repreende o espírito. Mas antes de Jesus repreender o espírito, quando o pai está rogando a Jesus, o pai fala assim, ó: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Aí Jesus devolve a pergunta: se podes? Se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Aí imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Aí tem uma vírgula. Daí ele fala: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Glória a Deus. Eu creio, nem tanto. Porque ele faz uma oração a Jesus: ajude-me a vencer a minha incredulidade. Porque, irmãos, quando esse pai está diante de Jesus e ele fala assim: ó, eu trouxe o meu filho aqui e seus discípulos não puderam, o que ele está fazendo? Está jogando a responsabilidade para os discípulos, que de fato, às vezes é responsabilidade do discípulo, era orar, era ter poder, mas se o pai não crê, não tem como o milagre acontecer. Aí o pai vem e fala, joga a responsabilidade para Jesus, porque eu trouxe para os seus discípulos, não resolveu, mas o Senhor pode. Jesus faz a pergunta para ele: se podes? Como assim se podes? Tudo é possível ao que? Então quando Jesus está diante da situação, ele está dizendo assim: os discípulos também não criam, você também não crê, mas eu sim. Mas você também precisa crer. A responsabilidade de crer, irmãos, também é nossa, também é de quem necessita, de quem precisa. Aí ele faz uma oração, e essa oração nós precisamos fazer: ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, e quando a multidão se ajunta, a discussão ia aumentar, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Problema resolvido. A espiritualidade de Jesus é aquela que resolve o problema. Glória a Deus, aleluia. A espiritualidade de Jesus é aquela que sobe no monte, mas quando aproveita o momento do monte, desfruta da glória do monte,
Mas aproveita tanto que quando desce no monte, a glória o acompanha, o poder o Glória a acompanha. Deus. E ele resolve o problema de quem precisa. Aleluia. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que a incredulidade desse pai aumentou pela ausência de poder dos discípulos. É igual uma pessoa que vai num lugar, vai numa igreja, vai em outra, vai em outra, vai em outra. E às vezes também ela vai ficando incrédula, ou às vezes também ela pula de galho em galho, mas o problema está nela. A incredulidade é dela. Jesus está em todos esses lugares que ela foi, quem sabe? Mas é ela que não tem a capacidade de crer. Então, quando Jesus está diante desse homem, ele devolve a responsabilidade. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Aí ele fala, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me. Eu creio, mas não o suficiente. Eu creio, mas minha fé está meio balançada. Eu creio, mas a dúvida vem ao meu coração. Eu creio, mas o medo está batendo na minha porta. Eu creio, Senhor. É igual a fé de Pedro. Dura tanto quanto o primeiro vento. Se é o Senhor, manda eu ir ter convosco. Vem, Pedro. Pedro desce do barco com uma fé muito poderosa, porque ele conseguiu pisar na água e não afundar. Mas o vento passou. E quando o vento passou, ele começou a afundar. Porque quando o vento vem, irmãos, a gente tira os olhos de Jesus. Quando o vento vem, a gente perde o foco. Quando o vento vem, a gente não sabe mais onde está. Quando o vento vem, a gente percebe que não tem chão. Você já parou para pensar que Pedro viu o vento, sentiu o vento, e quando ele sentiu o vento, ele percebeu que ele não tinha chão sólido, porque ele começou a afundar. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que quando nós vamos caminhar por fé, nós temos que saber que nunca tem chão. Jesus está sempre nos carregando. Aleluia. Só afunda quem perde o foco. Só afunda quem deixa o medo balançar você. Nós precisamos ouvir Jesus. E quando Ele falar conosco, a gente falar assim: ajuda-me na minha incredulidade. Tem misericórdia de mim. Senhor, a minha confiança é pouca. Senhor, eu ainda estou com medo. Senhor, eu ainda estou sentindo o vento. O vento está me desanimando. Senhor, o vento está me abatendo. A tempestade está chegando. Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Meu Deus. Porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível Obrigado, aquele Pai. que crê. Nós precisamos lembrar dessa palavra. Glória a Deus. Tudo é possível. Coloque-se de pé. Tem um louvor bem antigo que diz: o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré é o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha a água limpa ele fez brotar. Aleluia. E diz assim: ele dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Esse é o nosso Deus do impossível. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Creia. Glória a Deus. Jesus tem cuidado de nós. Mas se você não crê, se a tua fé é pequena, se a nossa fé é pequena, nós precisamos clamar a Jesus e dizer: ah, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Ah, o vento sopra e eu sinto que não tem chão debaixo dos meus pés. O vento sopra, Senhor, e o desespero chega. O vento sopra, Jesus, e eu perco o foco. Ah, Jesus, assim como os discípulos, às vezes eu estou vivendo, Jesus, a espiritualidade do vale, que às vezes eu discuto muito, mas desfruto pouco. Às vezes eu
discuto muito, mas demonstro pouco. Ah, Jesus, às vezes eu estou vivendo a espiritualidade do monte, mas é aquela espiritualidade que até enxerga, que até vê, mas não desfruta, porque a minha espiritualidade é sem entendimento. Ah, Jesus, eu quero entender, para descer do monte, revestido de poder, assim como Jesus desceu naquele dia da transfiguração. Porque eu não quero poder para mim, Jesus, eu quero poder para libertar o oprimido, o cativo que está no vale. Eu quero ser um instrumento, um agente de transformação de vida, de transformação de cidade, de bairros, de um país, de uma nação. Ah, Jesus, eu quero experimentar do Senhor no monte, mas eu quero descer do monte, sendo guiado pela nuvem de glória, e que a glória venha me acompanhar, assim como acompanhava Jesus. Nós precisamos viver e buscar viver a espiritualidade do Cristo, que sobe no monte fala com o Pai. Ah, no monte ele ouve da lei e dos profetas. Ah, no monte ele sabe do seu destino, no monte ele sabe das coisas que vão acontecer, mas ele não se desespera, ele desce do monte e ainda consegue cuidar de pessoas, porque ele está revestido de poder. Ele sabe, irmão, Jesus sabe que a sua caminhada é uma caminhada para a cruz, e ele está descendo convicto disso. E acredito que isso dá um certo irritamento em Jesus, porque quando ele desce do monte, ele já está numa caminhada árdua com seus discípulos, e vê os discípulos discutindo sem poder nenhum, e ele vê 3 que estão com ele sem entender nada, e ele desce do monte e ele tem que dar uma bufada e falar assim: ah, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar? Até quando eu estarei convosco? Eu estou indo para a cruz e vocês não estão entendendo. Eu estou indo para a cruz e vocês sobem no monte e voltam vazio. Vocês ficam no vale e estão vazios. Nós precisamos ter a sede de Deus que Jesus tinha pelo Pai. Estar no monte, aproveitar do monte, descer do monte, revestido de poder. Subir no monte e ouvir a lei e os profetas, e ouvir Jesus, e ouvir o Pai dizer: este é meu filho, a ele ouvi. Porque não só a lei aponta para Jesus, não só os profetas apontam para Jesus, mas o Pai está apontando para Jesus. E quando Jesus fala: ó, geração incrédula, ele está dizendo assim: vocês não estão me ouvindo, vocês não estão entendendo, vocês não estão aproveitando. Até quando eu vou suportar? Quando Jesus fala até quando eu vou suportar, ele está dizendo até quando eu vou dar suporte a vocês. Aleluia. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou continuar aqui? Eu tenho que ir para a cruz, eu vim por causa da cruz, e se na cruz eu não for, o problema não se resolve. E Jesus foi para a cruz, irmãos, para que a igreja tivesse poder. Jesus foi para a cruz para que a igreja tivesse vida e vida abundante. Jesus foi para a cruz para que a igreja tivesse uma espiritualidade sadia, a espiritualidade do monte que tem entendimento, a espiritualidade do vale que desce do monte revestida de poder e toca nas pessoas. Que discute sim, porque há momentos de discussão, mas que também tem momentos de demonstração de poder e da glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser agentes de transformação, agentes de libertação, carregadores da bênção e do poder de Deus, carregadores da presença de Deus. Esse Jesus, irmãos, está conosco, Ele não nos deixou, Ele continua no meio de nós, Ele não mudou, Ele ainda toca pessoas, Ele ainda liberta pessoas, Ele ainda ama pessoas, Ele ainda alimenta pessoas. E Ele nos chamou aqui nesta noite para dizer: a espiritualidade minha, a espiritualidade tua precisa se alinhar com a vontade do Cristo ressurreto.
subir no monte, cochilar no monte, acordar espantado com o que acontece no monte, não muda a nossa vida. Mas subir no monte e falar com o Pai, deixar a lei e os profetas falar conosco, deixar a voz do Pai apontar para o Cristo, e descer do monte, caminhando em glória, seguindo a nuvem de glória, cheio de poder. Aí sim, no vale nós vamos abençoar e transformar a vida de muita gente. Que nós possamos sonhar com isso e desejar isso a cada dia nas nossas vidas. Que você possa querer, desejar ardentemente, experimentar o melhor de Deus no monte, para poder passar isso para os demais, no vale, lá fora, na cidade, no trabalho, tocar, abençoar, transformar vidas através do poder de Jesus e o poder do Evangelho. Amém? Que essa palavra possa ficar nos nossos corações. Nessa oração eu quero pedir, a irmã Guerra pediu oração. Como é que é o nome da irmã? Isabel, a filha da Isabel que tentou se matar, cortou os pulsos. Vamos orar, porque isso aí é demônio que quer tirar a vida. Vamos orar também em favor da nossa nação, dessa eleição. Irmãos, o inimigo está furioso, por isso a igreja precisa se levantar em oração. O inimigo luta, o inimigo não para, por isso a igreja não pode parar, a igreja tem que continuar. Vamos continuar orando pela vida do pastor Klaus. Ore pela vida do nosso pastor também. Ore pela vida daqueles que precisam, pelo Davi Daniel. Continue orando pela vida do Guilherme. Continue abençoando. Seja um agente de poder que carregue a presença de Deus e que abençoe vidas. Tenha fé, e se você não tem, clame a Jesus nesta noite e diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ajude-me a lançar fora todo medo. Ajude-me a vencer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Pai, em favor da vida da Isabel, da filha dela, Senhor, que tentou o suicídio. Tem misericórdia dessa vida, Senhor. Nós queremos repreender toda obra maligna, toda tentativa do Satanás, Senhor, de colocar uma tristeza tão grande a ponto de querer fazer essa pessoa desistir da vida. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Abençoe esse lar, essa família. Tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos também interceder pelo pastor Klaus. Cura, completa o milagre na vida dele. Abençoa a vida do nosso pastor. Restaura o coração do teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do Guilherme. Pai amado, faz um milagre completo na vida daquele menino. Que ele possa testificar ainda, Senhor, do teu poder e da tua glória. Abençoa a vida da vida de El também, Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde do cérebro daquele menino. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do nosso presidente. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor meu Deus, essas eleições. Abençoe a tua igreja. Pai amado, desperta a tua igreja por tua amor, por adoração, por uma vida em tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Te pedimos, Senhor, cumpre o teu propósito no nosso meio. Em nome de Jesus. Que nós venhamos estar alinhados com a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.